Olá a todos, problema 80 do capítulo 13 do Hibber. Uma moto de 800 quilos, é uma moto pesada, né? A gente sempre contesta esse valor aí quando faz esse exemplo na sala de aula. Como que uma moto vai ter 800 quilos, né? Mas tudo bem, vamos seguir nosso livro, nossa referência. Então, a moto pesada de 800 quilos se move com velocidade constante de 80 km por hora morro acima. Está mostrando aqui a moto. Determine qual a força normal que a superfície exerce sobre suas rodas quando ela chega no ponto A. Então, dado aqui o ponto A. Despreze sua dimensão, ou seja, vamos tratar essa moto como sendo uma partícula, né? Muito bem, o primeiro passo sempre para esse tipo, né, de problema, para a solução desse tipo de problema, é desenharmos a nossa partícula. E é fundamental o desenho da partícula. Para quê? Para que eu possa representar todas as forças envolvidas que deverão ser analisadas. Então, pediu para desprezar as dimensões, vamos transformar a nossa moto num ponto, ok? Quais forças estão envolvidas aí? Tem o próprio peso, eu tenho a normal que sustenta essa moto. Vamos traçar o nosso sistema de coordenadas, né? Então aí eu tenho o peso da moto, eu tenho a normal. Essa normal, ela tem um ângulo com a vertical ali. Esse ângulo é pequeno, aí foi aumentado para que possamos visualizar, né? Mas imagina que nesse ponto aqui, se tivesse exatamente no centro dessa elipse, o ângulo seria zero, né? Essa normal. Porém, como ele ainda está subindo aqui, né? Ele está morro acima, então temos o ângulo nessa direção, para que ele possa efetivamente ter uma tangente apontando aqui no sentido positivo para essa direção. Ok, mais alguma força envolvida nessa partícula? A normal, que sustenta a moto, o peso da moto, eixo tangente, normal, o ângulo que indica a inclinação dessa normal com relação à vertical, onde temos o peso. Todo movimento circular gera uma aceleração na direção do centro dessa elipse, ou dessa circunferência, né? Essa aceleração normal devido ao movimento circular. Então, aparentemente, temos tudo aí para o nosso cálculo. A equação do movimento nos diz que somatório das forças, aqui é interessante, eu poderia fazer x e y, pode até servir como exemplo esse aí para casa, né, para tentarem fazer. Eu consigo resolver esse problema em x e y, mas é muito mais conveniente que eu faça um somatório de forças nessas duas direções. Por exemplo, o primeiro somatório de forças aqui na direção normal. Lembrando que a direção normal sempre aponta, né, para o centro do raio de curvatura, na direção do centro desse movimento circular. Então, nessa direção positivo, o somatório das forças na direção normal é igual a massa vezes a aceleração normal que surge devido a este movimento. Muito bem. Sabemos que a aceleração normal é dada pela expressão v² sobre ρ, onde ρ é o raio de curvatura, que aponta, né, para o centroide desta curva. Então, o nosso raio de curvatura, ρ, pode ser determinado através da expressão. Aqui temos transformar a velocidade, né? Então ele deu em quilômetros por hora, é conveniente passarmos para metro por segundo. Então a velocidade em metros por segundo, 22,2 metros por segundo. Eu vou precisar dela ao quadrado, tudo bem. E agora o ρ, né? O nosso raio de curvatura, que é dado pela expressão, essa sim, um pouco mais complexa, essa vai estar, né, nos formulários, não é necessário decorar a fórmula do raio de curvatura. Então a primeira derivada, 1 mais a primeira derivada de y com relação a x ao quadrado,
Veja que fica mais ou menos evidente que eu vou utilizar essa formulação, né? Porque ele deu a relação entre x e y da minha trajetória. Sempre que é dada essa relação entre x e y, é mais ou menos evidente que eu vou precisar calcular o raio de curvatura para poder chegar ao valor da aceleração normal oriunda desse movimento. Então, muito bem, eu já tenho o valor de x, eu tenho uma relação entre x e y, eu posso obter a primeira derivada, mais do que isso, eu preciso da segunda derivada, e para poder determinar então o ρ, uma vez que eu tiver o ρ, eu determino a aceleração normal, tendo a aceleração normal, aí sim eu volto na equação do movimento. Então vamos lá, a relação entre y e x é essa aqui, eu só passei, né? Quadrado para lá, raiz de 2 vezes x elevado a meio. Como eu disse anteriormente, né, é sempre legal deixar expoente aqui. Poderia deixar a raiz também, mas eu vou ter que derivar, né? Então aqui eu já derivo uma vez, derivo com relação a x. Muito cuidado, não é derivada temporal, hein? Derivada com relação a x. Então é tranquilo, desço o expoente e vezes a expressão elevada ao expoente menos 1. Então, meio menos meio. Perfeito, terminou. Derivo mais uma vez, que eu vou precisar, né, do módulo da segunda derivada. Aqui agora ficou menos, quando eu desço vai ficar menos 1/4, raiz de 2, e aqui menos meio menos 1, menos 3 meios. Ok. Aqui uma dúvida que sempre surge, eu tenho que estar muito atento. Para que ponto que eu vou analisar essas derivadas? Para que ponto? Ponto A. Ele quer saber exatamente quando chega no ponto A. Quando a moto está neste ponto, o valor de x é 100 metros. Então eu vou analisar todas essas derivadas, eu quero o ρ, o raio de curvatura, exatamente no ponto A. Esse raio de curvatura ele vai mudando para cada trecho da curva. Então, maravilha. O ρ para x igual a 100, substituo 100 aqui, né? Então, a raiz de 2 sobre 2, que multiplica 100 elevado a menos meio. Aqui o módulo, importante aqui o módulo, né? Porque está negativo. A fórmula nos diz que aqui é o módulo. Efetuando essas operações, eu chego que o raio de curvatura, ou seja, a distância entre o ponto A e o centro de curvatura dessa curva neste ponto é de 2.849 metros, 2,8 quilômetros aí para este ponto. Então agora eu já tenho a velocidade, eu já tenho o raio de curvatura, eu posso voltar lá na equação da aceleração normal e determinar o valor da aceleração normal para este ponto. Muito bem. Aceleração normal sempre neste sentido, tomar cuidado com isso, é sempre apontando o centro de curvatura da curva. Então dá positivo aqui, eu entendo que é nessa direção. Maravilha. Uma outra coisa importante, eu preciso determinar esse ângulo aqui, né? Uma vez que eu vou ter que decompor as forças, um próximo passo seria determinar esse ângulo. Quanto vale esse ângulo, hein? A inclinação da curva no ponto. Temos que lembrar lá de cálculo, né? A inclinação na curva do ponto pode ser dada pela primeira derivada da equação paramétrica, né, desta curva. Então, se eu tenho a derivada de x com relação a y neste ponto, eu tenho a tangente do ângulo θ, que vai representar a inclinação da curva neste ponto. Então, eu tenho, né, arco tangente da primeira derivada no ponto, vai me dar o valor, substituo, eu já tinha calculado aqui, né, a primeira derivada. Eu tenho então que θ é um valor pequeno, né? Como eu disse aqui, ele está só ampliado para visualizar para facilitar a visualização, mas claramente pela figura aqui, né, esse θ é pequenininho. E chegamos aqui a 4,45 graus. Muito bem, agora eu tenho todos os valores que eu preciso para finalmente voltar na minha equação do movimento. Então, do lado direito eu tenho a massa que foi dada, eu tenho a aceleração normal que já foi calculada. Preciso lembrar agora quais forças estão envolvidas aqui nesse somatório. Aqui eu vou ter a normal, eu tenho a normal segurando a moto.
Cuidado, né? Porque veja, é positivo nessa direção do eixo normal. E a força normal de sustentação da moto é nessa direção, então ela vai entrar negativo aqui. O peso para baixo, eu vou achar a componente dele aqui, vai estar positivo, segundo essa nossa orientação. Então é a massa vezes a aceleração vezes o cosseno do ângulo que eu acabei de determinar. Eu tenho a componente da força-peso nessa direção normal, positivo, porque para baixo ou nessa direção é positivo. Menos a força normal de sustentação da moto. Ok. Nenhuma outra força envolvida, a força externa, é igual a massa vezes a aceleração desta partícula. Esta aceleração é a que calculamos pela aceleração normal. Então, uma equação, uma incógnita, temos aí que a nossa força normal atuando quando a moto sobe, né, este morro com esta velocidade é igual a 7,69 kN. Então esse é o valor que segura a moto neste ponto. Uma discussão maior poderia ser feita, né? Porque, por exemplo, tem a componente da força-peso aqui que está gerando esta força normal, que é a que a gente está utilizando. Mas eu tenho uma outra componente da força-peso. Se eu multiplicasse por seno aqui, eu tenho a componente da força-peso nessa direção tangencial. Se essa moto tem uma velocidade constante, então veja, eu poderia fazer uma outra análise, foge do escopo desse exercício, mas fica aí para pensar, né? Então eu teria que levar em consideração a potência do motor necessária para fazer com que esta moto suba com esta velocidade constante. Poderia calcular isso também. Poderia entrar atrito aí, né? Mas isso é um outro passo. Aqui está só pede a força normal para esse ponto. Maravilha? Então é isso, essa foi a resolução do exercício 80 do capítulo 13 do Hibbeler. Qualquer dúvida, por favor, encaminhem no Moodle. Obrigado, até mais.